Que a graça de Jesus Cristo seja com toda a igreja do Senhor nesta noite. Amém. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus, capítulo de número 7. Os primeiros 5 versículos. Acompanhem, por favor, a palavra de Deus que será lida nesse momento. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho, no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nosso Deus, diante da tua palavra lida, nós louvamos o teu nome pelo privilégio de ouvi-la, pelo privilégio de estar aqui diante da igreja do Senhor para ouvir também a explicação desta palavra. Ajuda-nos a compreendê-la corretamente, entendendo claramente a vontade do Senhor para nós. Ajuda-nos, por favor, Deus. Fala aos nossos corações, nos instrua, nos confronta, nos exorta, Senhor, para que possamos viver uma vida agradável ao Senhor. Por favor, Deus, dá-nos humildade para perceber as nossas traves em nossos olhos, antes de olhar o cisco do olho do nosso irmão. Assim oramos, em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, nós estivemos num encontro de casais. O tema do encontro de casal foi buscando a paz, ou cultivando a paz no casamento. Cultivando a paz no casamento. E uma das palestras que faltaram, uma das que faltou, na verdade, foi esta: assumindo nossos pecados diante de Deus, nosso Salvador. E eu aproveitei para trazer essa palavra para vocês, casais. E esta palavra se aplica aos solteiros, se aplica a todos os membros, congregados e visitantes. E eu gostaria de que você acompanhasse, especialmente os versículos 3 a 5. Porque lá no nosso encontro nós falamos que se nós queremos cultivar a paz, nós vamos ter que entrar em conflito. Conflitos, eles não são coisas necessariamente ruins. A causa do conflito que é ruim. O conflito, nós aprendemos 3 coisas ali. Que os conflitos são inevitáveis. Na perspectiva de Deus, os conflitos são inevitáveis. Porque são 2 pecadores casados. Conflitos vão existir em todo casamento. Porque são 2 vontades que estão colidindo muitas vezes. A sua vontade e a vontade do seu marido nem sempre são convergentes. Elas são conflitantes e, por isso, conflitos. Nosso egoísmo e nossas diferenças, elas nos
atrapalham e trazem conflitos. Falamos, em segundo lugar, que conflitos são pecaminosos e, portanto, devemos fazer o quê? Resolvê-los. Conflitos são pecaminosos, portanto, resolva-os. Ou seja, todo conflito que existe em nosso casamento, em nossa família, em nossos negócios, são causados por pecados. Todos eles. Não existe um conflito que não seja pecaminoso. A causa, ela é pecaminosa. E, portanto, devemos resolvê-los, buscar a graça de Deus para resolvê-los. Falamos que conflitos são oportunidades, portanto, aproveite-as. Ou seja, é no conflito que você tem a oportunidade de conversar com a sua esposa claramente, de forma transparente, conversar com seu marido de maneira transparente, responsável, madura. Às vezes você pega o conflito e acha que o conflito é para te destruir. Não, Deus faz com que os teus conflitos sejam oportunidades para que você resolva um problema antigo, que foi colocado debaixo do tapete. A gente prefere, às vezes, fingir que está tudo bem, fingir que está em paz, fingir que não tem problema em nosso casamento. Porque a gente acha que se tocar naquele ponto, naquela ferida, vai sangrar, vai doer e a gente vai brigar. E então a gente pensa que ter paz é nunca tocar na ferida, nunca tocar no assunto. Paz é cara, paz é à custa de guerra. Paz sempre vem depois de uma guerra. E nós precisamos entender isso na perspectiva de Deus. Conflitos são oportunidades que Deus nos dá. Você lembra naquele dia que você conversou com seu marido, com a sua esposa, diante de um conflito terrível, prestes a se divorciar, mas foi naquele conflito que você teve a oportunidade de conversar, de abrir o coração, de dizer para ele e para ela que não está bom, que não tá, o caminho não é esse. E que vocês precisavam se reconciliar. Foi isso que falamos, de modo geral, em uma das palestras que tratamos. Depois falamos sobre causas do conflito, como resolvê-los. Mas aqui eu gostaria de tratar sobre esse tema, assumindo os nossos pecados diante de Deus, nosso Salvador. E com base no Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Eu quero começar contando a história de um casal. O nome desse casal é Roberto e Sônia. É um casal fictício. Esse casal, ele tinha muitas brigas em seu relacionamento, seu casamento. Muitas vezes o marido gritava com a esposa e ele se desculpava sempre, imediatamente ele pedia desculpas. E parece que as coisas voltavam ao normal. Mas uma noite, Roberto chegou em casa e falou palavras grosseiras, gritou com a mulher, com a Sônia, e chegou até a agredi-la fisicamente. Aquele dia foi o pior dia da vida de Sônia. Ele nunca tinha feito aquilo. Ele nunca tinha partido para a agressão. Depois de ter agredido a esposa, Roberto imediatamente volta à sua esposa e pede desculpas. Diz para ela que nunca mais fará aquilo, nunca mais ele voltará a agredi-la. E ela aparentemente lhe perdoa. Mas o tempo vai passando em seu relacionamento e as coisas não andavam bem para Roberto e para Sônia. Parece que Sônia não tinha lhe perdoado plenamente. Até que Roberto e Sônia foram para o gabinete pastoral. Conversar com o pastor, com o conselheiro. E Sônia falou de um assunto, Roberto falou de outro, até que Roberto trouxe à tona o que ele fez. Naquele dia ele contou para o pastor que ele tinha agredido a esposa e tinha lhe pedido desculpas. E sua mulher
parece que não havia lhe perdoado. E o pastor, naquela noite, naquele dia, o pastor de Roberto e Sônia lhes trouxe um conselho importante de como lidar com os pecados, tanto diante de Deus, quanto diante dos homens. E uma das coisas que aquele pastor mostrou a Sônia e Roberto é que não podemos presumir que todos os pedidos de desculpa são de igual valor. A gente pisa no pé e diz, me desculpa. E a gente agride o cônjuge e diz desculpa. Há um erro grosseiro. Às vezes nós pensamos que, como eu já pedi desculpa, a minha esposa, o meu marido, agora ele é culpado porque não me perdoa. Às vezes não soubemos pedir perdão corretamente, conforme Deus ensina. E por não termos enfrentado corretamente o nosso pecado, enfrentarmos à luz das Escrituras, nós cometemos erros ao ponto de o outro não ser preparado, inclusive, para perdoar. Então, presumir que todos os pedidos de desculpa são de igual valor é um grande erro. Uma coisa é pisar no pé, outra coisa é agredir a esposa. Eu te peço desculpas por pisar no pé, para agressão, me desculpa. Não é proporcional à ofensa. Não é proporcional. Tanto, irmãos, uma robusta confissão de pecados, quanto uma inequívoca declaração de perdão são necessárias para reconciliar relacionamentos feridos. Nós precisamos aprender a fazer uma robusta confissão de pecados. Assim também, uma declaração de perdão. Porque só assim os relacionamentos serão restaurados plenamente e as feridas serão saradas. Por que a confissão robusta é tão importante? Eu sei. Por que eu sei? Porque nos nossos encontros nós ouvimos, e em muitos outros lugares nós também ouvimos, que os maridos têm dificuldade de pedir perdão para as esposas. Muitos dizem que tem vergonha, fica sem jeito. Mas na maioria das vezes é orgulho. Orgulho. Não quer se humilhar, não quer se prostrar. Prostrar aqui não é literalmente. Mas se render à verdade que você falhou e que você precisa pedir perdão. Confissão robusta é muito importante. Mas o que faz uma confissão ser robusta? Uma confissão que agrada a Deus e torna mais fácil para a outra parte ferida perdoar o ofensor e reconciliar-se com ele. O que faz uma confissão ser tão robusta ao ponto de o ofendido perdoar plenamente e se reconciliar com o ofensor? Vamos considerar aqui à luz de Mateus 7, de 3 a 5. Consideremos aqui as palavras de nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, no monte, ali no Sermão do Monte. Por favor, volte ao texto. E perceba que nos versículos iniciais, Mateus 7, aqui nos versículos iniciais de Mateus 7, Jesus ele alerta contra julgar os outros de forma precipitada. É errado julgar as pessoas? Não. Julgar, nós temos juízes para julgar as pessoas. Nós podemos julgar as pessoas, julgar as coisas. A Bíblia nos manda julgar as coisas. O que é errado é julgar as pessoas injustamente ou precipitadamente. É um juízo temerário. Um juízo sem uma base, sem uma prova, sem um juízo sem consistência. Errado. Julgar precipitadamente as pessoas. Julgá-las pela aparência.
Jesus está condenando isso. Em seguida, ele nos adverte nos versículos 3 a 5 sobre as nossas falhas, os nossos pecados e os pecados dos outros, de como nós devemos lidar com os nossos próprios pecados antes de lidar com os outros. Ele faz aqui perguntas nos versículos 3 a 5, que visam trazer alguns esclarecimentos. E eu quero então apresentá-los a vocês nessa noite, apresentar aqui 4 observações a partir desta passagem. E a primeira delas, Jesus usa a palavra viga com referência ao nosso comportamento pecaminoso. Veja, por favor, o versículo de número 3. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Irmãos, o que é argueiro? O que é trave? Trave você sabe, não é? Você vai fazer um jogo de travinha aí, jogo de futebol, tem a trave. É uma madeira grossa para a bola ficar entre uma trave e outra, a bola passar. Ali é o gol. Vamos ver isso a partir de novembro, né? O Brasil. Mas, o que é argueiro? Argueiro é um cisco. Aquele negocinho que fica no canto do teu olho. Eu não consigo enxergar daqui. O cisco que está no teu olho. Eu não consigo enxergar. O que Jesus está dizendo, que o nosso comportamento pecaminoso e nosso relacionamento, ele é como uma trave diante da atitude pecaminosa do nosso cônjuge. E nós precisamos considerar para a resolução de um conflito. Assumir os nossos pecados diante de nosso Deus, nosso Salvador, é reconhecer que temos vigas em nossos olhos e que elas precisam ser removidas antes de remover o cisco do olho do nosso cônjuge. Jesus está dizendo aqui que o nosso comportamento pecaminoso é como uma viga, uma madeira, uma trave em nosso olho, que atrapalha de enxergar o que está no olho do nosso irmão. Jesus se refere às nossas ações, meus irmãos, o versículo de número 3. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Jesus se refere às nossas ações erradas que são visíveis a outras pessoas. Ações que nos transformarão em hipócritas se criticarmos os pecados dos outros, sem antes tirar os nossos próprios. Quais são os pecados que devemos confessar a Deus e confessar ao nosso próximo? Alguns estudiosos dizem assim, acertadamente, pecados íntimos são pecados que nós confessamos somente para Deus. Os pecados sociais, eles são confessados para Deus e para o nosso próximo. Por exemplo, eu não preciso dizer para você que eu estou com inveja, eu senti inveja de você, no meu coração. Mas eu preciso dizer para Deus, Senhor, tira do meu coração essa inveja que eu senti pelo meu irmão. Uma confissão vertical. Então os pecados sociais são pecados que confessamos a Deus e confessamos para o nosso próximo. E é isso que Jesus está tratando aqui também. Desses pecados sociais, pecados cometidos por omissão e por comissão. Comissão são pecados que eu pratico ativamente. E omissão são pecados que por deveres, por coisas que eu deveria fazer e não fiz. Eu me omiti. Pecados por omissão são pecados de eu deixar de fazer coisas que eu deveria fazer. Vamos ver isso um pouquinho mais à frente.
Quando eu olho para o texto de versículo 3, eu me pergunto, como posso determinar quais são as minhas vigas pecaminosas? Como eu posso encontrá-las? Como eu posso perceber no meu casamento, no meu relacionamento, que existem vigas em meus olhos? E que essas vigas têm me impedido de tirar o cisco do olho do meu marido, da minha esposa. A Escritura é esse padrão. A Escritura é esse espelho que mostra os nossos defeitos, do nosso rosto, da nossa imagem. Tiago 1, 23, 24 vai mostrar claramente que a Bíblia, a palavra é como um espelho que mostra as nossas imperfeições. Se você abrir sua Bíblia em 1 João 3, 4 e Tiago 4, 17, você encontrará aqui pecados de comissão e pecados de omissão. 1 João 3, 4 está na projeção, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Esse é o pecado de comissão. Mas há o pecado também de omissão. Tiago 4, 17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Omissão. A gente às vezes pensa assim, mas eu não fiz nada com meu marido. Eu não fiz nada com minha esposa para ela estar assim. Às vezes minha esposa pergunta, o que eu fiz? Eu digo, o que você não fez. Homens sabem disso, mas mulheres sabem muito mais. Que nós falhamos muito mais. Então eu não posso apenas perguntar para o meu cônjuge, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão: o que eu fiz? Mas o que eu não fiz que deveria fazer. Pecados não são apenas aquilo que eu faço, que eu penso, que eu falo. Pecados também são aquilo que eu não pensei, que eu não falei, que eu não fiz, que deveria pensar, falar e fazer. Deixa eu dar alguns exemplos práticos para os maridos e esposas aqui. E os filhos também podem se aproveitar de alguma forma, fazer aí alguma conexão. Diante de conflitos conjugais sobre possibilidade de pecados de ação e omissão, deixa eu dar um exemplo. Comissão. O marido grita com sua esposa. Seus maridos já gritaram com vocês? Eles pecaram por comissão. Como seria o pecado de omissão? O marido deixa de perguntar à sua esposa como ela está após um dia cheio de pressões. Sua esposa passou um dia inteiro cheio de problemas, de pressões. Você chegou em casa, entrou silencioso, foi para a sua cama, foi para o seu banheiro, tomou banho e foi para a cama dormir, não perguntou nada para ela, como ela está, como foi seu dia. Mulheres gostam disso. Mulheres gostam que você também conte sobre seu dia, como foi seu dia, como você está. Nós homens somos mais calados, não gostamos de contar muitos detalhes da nossa vida, do dia a dia. Como foi seu dia? Foi tudo bem? E o que mais? Tudo bem. Encerrou o dia. As mulheres vão contar todos os detalhes. Essa é a diferença. Nós somos diferentes. E precisamos entender isso. Não é fácil para nós entendermos isso. Como não é fácil para vocês, mulheres, nos entender. Mas o fato é, quando nós deixamos de perguntar à nossa esposa como ela está após um dia cheio de pressões, nós também erramos por omissão. Um outro exemplo de comissão. Um marido agride fisicamente sua esposa. Esse é um pecado de comissão. Qual é o pecado de omissão? Um marido se esquece de dar um presente de aniversário para sua esposa. Ou um abraço, algo que é importante. Ele deixou de lembrar. Ele não se importou.
Vocês pensam que isso não marca na vida do outro, da esposa principalmente? Então, esses seriam exemplos simples. Você pode encontrar outros no seu dia a dia, de comissão, de omissão. Mas o fato é, Jesus usa a palavra viga com referência ao nosso comportamento pecaminoso. Ele diz, o nosso comportamento pecaminoso precisa ser enfrentado em primeiro lugar. Ele diz, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Jesus está dizendo, ao final do versículo 5, ele diz, tira primeiro a trave do teu olho. Segunda observação, que Jesus mostrou a ordem certa. Comece obrigatoriamente por você. A ordem certa. Irmãos, eu sou especialista, você é especialista de jogar a culpa no outro. Nós somos filhos de Adão. Nós somos filhos de Adão, desde o início, quando a Eva comeu um fruto proibido, quando Adão comeu o fruto proibido, Deus se apresentou diante deles ali, ou melhor, Deus falou com eles ali no jardim, Deus chamou Adão, Deus chamou Eva, Deus falou com a serpente, Deus disse, como foi que vocês perceberam que estavam nus? A mulher que me deste foi culpa de Eva. Eva foi culpa da serpente. Somos especialistas de jogar a culpa no outro. Somos especialistas de acusar o outro. Irmãos, todos nós, eu e vocês, agimos assim. E Jesus está mostrando a ordem certa. Comece obrigatoriamente por você. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio olho? Versículo 5, tira primeiro a trave do teu olho, primeiramente, obrigatoriamente, comece por você. Quais são os pecados que o incomodam mais? Os seus ou os da outra pessoa? Resposta da outra pessoa. É ou não é? No dia a dia, o que incomoda mais? O pecado dela. O pecado dele. Pastor, é porque o senhor não conhece minha esposa. É porque o senhor não conhece meu marido. No aconselhamento pastoral, vão dizer, pastor, é porque o senhor não sabe o que ele faz. Porque o senhor não sabe o que ela faz. E Jesus diz, concentre-se primeiramente em seus pecados. Quem é que faz isso? Diante de conflitos. A gente acusa. A gente aponta o dedo. A gente condena o outro. A gente julga o outro. Irmãos, concentrar-se primeiramente em meus próprios pecados significa que eu devo estar disposto a olhar para os meus pecados e assumir a minha culpa diante de Deus e das outras pessoas. Eu não sei o que seria de Adão e Eva se Adão fosse um homem de verdade, naquele quesito, né? De enfrentar os seus pecados diante de Deus. Se ele tivesse dito para Deus, Senhor, eu sou o culpado. Eu sou o responsável por tudo que aconteceu. Eu não sei como seria. Nós não sabemos como o mundo seria. Mas uma coisa faltou. Adão reconhecer o seu pecado diante de Deus. É isso que Deus pede de cada um de nós, irmãos. Veja aí Tiago 4,6, projete aí para os irmãos não precisarem demorar tanto no encontrar o texto. Tiago 4,6 diz assim, antes ele dá maior graça pelo que diz. O que é que ele diz? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça
aos humildes. Isso mesmo, Davi e Arthur. É isso que Deus pede de cada um de nós. Humildade. Reconhecimento que também falhamos diante de Deus, diante do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Jesus conta uma parábola. E creio que essa parábola, ela nos ajuda a entender bem essa ideia de começar obrigatoriamente por você, que é a parábola de Lucas 18. Especialmente o versículo 9. Você pode marcar na sua Bíblia, mas acompanhem comigo o versículo de número 9 de Lucas 18, que mostra a parábola do fariseu. Fariseu, irmãos, quem é o fariseu? Fariseu é um membro de uma elite política religiosa. É uma elite da sociedade judaica. O fariseu era respeitado pela sociedade judaica como o homem mais justo, mais íntegro que havia, mais conhecedor da lei. Mas quando Jesus vem, ele desmascara os fariseus, chamando-os de hipócritas. E contando essa parábola de Lucas 18, especialmente o versículo 9, o que diz o versículo 9? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Prestem atenção, que a parábola não vai tratar apenas sobre quem desceu justificado, mas Jesus quer mostrar que esse que se julga justo, ele também julga os outros. E Jesus quer confrontá-los, dizendo que eles não podem julgar os outros precipitadamente. Nós temos um fariseu dizendo: Senhor, eu não sou como os demais homens roubadores, eu dou o dízimo disso, daquilo outro. O homem estava orgulhoso porque ele jejuava umas 2 vezes por semana, quando a lei exigia 1 vez ou 2 o ano. Ele fazia isso 2 vezes por semana. Mas havia um homem ali, um publicano. Quem é um publicano? Irmãos, um publicano também é um judeu. Mas é um judeu que é o servidor do Estado romano. Então, para o judeu é traidor, traíra. Porque o Estado romano, o Império Romano está subjugando Israel. Israel está sob o governo de Roma. E os judeus que servem a Roma como coletores de impostos, por exemplo, Mateus era coletor de impostos, era um publicano. Publicano é um servidor do Estado, um judeu que servia ao Estado. Ou seja, alguém que está cobrando imposto do nosso próprio povo. Você é um traidor. Aquele homem estava no templo. E aquele homem estava de cabeça baixa. E aquele homem fazia um gesto de que estava como se estivesse apertando o peito, como se estivesse fazendo uma massagem em seu peito, batendo no peito. Um sinal de que estava doendo o peito. Confessando o pecado, dizendo: "Sê misericordioso comigo, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador." O texto diz que ele não tinha coragem de levantar os olhos ao céu, ele tinha vergonha. Ele reconhecia o seu pecado, ele reconhecia a sua culpa. Ele começou obrigatoriamente por ele, mas o fariseu não, ele diz: "Eu não sou como os demais homens roubadores." E apontando o dedo para aqueles que estavam ali. Não podemos ser como fariseu. Nós precisamos ser como um publicano. Começar por nós mesmos. Por nós mesmos. A ordem aqui, ela é crucial, irmãos. Começar obrigatoriamente por você. Seus pecados são vigas, os pecados do outro são ciscos. É claro, e certamente que pecados do outro às vezes é maior do que o meu. É claro que sim. Muitas vezes o outro pecou mais do que eu, o pecado dele é maior do que o meu, mas eu preciso considerar o meu pecado como maior do que o dele para resolução de conflito. Porque senão você vai acusá-lo, apontar o dedo e condená-lo, ao invés de entender
O que Jesus está dizendo aqui? Como considerar os nossos pecados como mais graves. Um exemplo prático para nós aqui. Imagina que eu pronuncio uma palavra muito dura ao meu amigo Marcos. Meu amigo Marcos não é crente. Ele é o ímpio. Eu estou em determinado lugar e eu pronuncio palavras duras contra Marcos. Marcos pega uma cadeira e bate na minha cabeça com muita força. E eu caio e tenho traumatismo craniano. Vou para o hospital, passo dias ali. Depois que eu acordo, alguém me pergunta como foi tudo aquilo. Tem os policiais ali investigando, sabendo como foi essa situação. E imagina que eu poderia contar que Marcos foi o culpado, ele cometeu um crime, eu vou processá-lo, vou tirar tudo dele, aquela confusão de advogado. E todo mundo daria razão para mim, porque foi mais grave ou não? Eu falei uma palavra dura com Marcos e ele me bateu com uma cadeira. Quem errou mais? Marcos, certamente. Mas quando eu considero o meu pecado, isso vai facilitar Marcos de reconhecer o seu pecado. E a minha atitude pode levá-lo a um arrependimento e a um quebrantamento. Pode não ser no momento, pode ser posterior. Então imagina que depois que eu volto do hospital, eu ligo para Marcos e digo para ele: Marcos, me perdoe pelas palavras duras que eu proferi contra você. Sei que eu não deveria ter falado daquela forma na frente de todo mundo. Marcos vai perceber que ele foi desproporcional à ofensa. A minha atitude pode desarmá-lo de tal forma que ele pode cair em si e se arrepender profundamente. A minha atitude de buscar uma resolução de um problema, reconhecendo o meu pecado, é muito maior do que eu condená-lo, processando. É claro que eu não estou aqui tirando o direito de quem quer que seja, de processar alguém, de buscar responsabilizá-los pelos seus crimes. Mas aqui eu estou pensando em um relacionamento em que eu preciso resolver com o outro. O que eu quero dizer, irmãos, com toda essa conversa eu preciso também reconhecer o meu pecado, que contribuiu para aquele pecado do outro, para o pecado do outro. Por exemplo, a lei civil ela não pesa tanto para quem usa palavras duras. Às vezes não acontece nada, mas a Bíblia, ela diz que a palavra dura suscita a ira e a branda desvia o furor. Então eu deixei de perceber uma palavra bíblica. E ali eu produzi também ira ao próximo. Eu também falhei. Então eu preciso primeiramente começar por mim. É isso que Jesus diz: tira primeiro a trave do teu olho. Terceira observação. Lidar primeiramente com nossas próprias vigas de forma humilde nos torna mais aptos para ministrar às outras pessoas e ajudá-las a lidar com seu pecado. Jesus está dizendo isso. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Meus queridos, nós precisamos perceber aqui o que Jesus está dizendo. Ele está mostrando por que nós devemos confessar nossas vigas.
Jesus ordena que lidemos em primeiro lugar com as nossas vigas. Então, nós vamos claramente tirar o cisco do olho do outro. Precisamos, diante do nosso cônjuge, primeiro, confessar nossas falhas. Porque quando nós começamos por nós mesmos, isso vai servir também para ajudar o outro. As mulheres sabem disso. Nós também sabemos disso. Quando nós fazemos o que Jesus nos ensina, tudo funciona segundo a vontade de Deus. Versículo 4 diz: ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tenhas a trave no teu. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente. Então verás claramente. Comece por você, porque começando por você, você vai ver claramente o argueiro do olho do teu irmão. Então nós temos 3 observações aqui. A primeira, Jesus usa a palavra viga com referência ao nosso comportamento pecaminoso, seja ele qual for. Em nosso relacionamento, seja um pisão no pé ou um tapa, precisamos considerá-lo como uma viga e tratá-lo como uma viga diante do nosso cônjuge e do nosso próximo, para que depois possamos tratar o pecado dele. Segundo, Jesus mostrou a ordem certa. Comece primeiramente por você. Terceiro, quando nós lidamos com as nossas vigas de forma humilde, nós nos tornamos aptos para ministrar aos outros e ajudá-los a lidar com o seu próprio pecado. E eu quero então concluir respondendo a seguinte pergunta: como confessar meus pecados de comportamento diante do meu cônjuge? Eu pequei contra ele, pecado de comissão. Como eu devo confessar os meus pecados, ter uma confissão robusta? Primeiro passo, eu quero ensinar 3 passos. Primeiro passo, identifique suas ofensas. O ponto de partida para confessar seus pecados é identificá-los. Você diz para a sua mulher, depois de um tempo: me desculpa, me perdoa pelo que eu fiz. Ela diz assim: o que você fez? Você lembra o que você fez? Ou talvez nem isso. Vocês estão brigados, ele não sabe o que ele fez com ela. E ela fica emburrada e ele diz: o que eu fiz com você? Você não lembra? Você não se lembra? Não me lembro. Você pode me lembrar? Me diz o que eu fiz contigo. Eu não vou te dizer, se você nem lembra o que você fez, o que você falou, o que você deixou de falar. E aí ele se lembra: não acredito que foi isso. Foi isso. Então me perdoe por tudo que eu fiz. Ela diz: o que você fez? E ele não lembra. Irmãos queridos, nós precisamos dar o primeiro passo para confessar pecados de comportamento diante do nosso cônjuge. Primeiro, precisamos identificar nossas ofensas, dizer o nome, dar nome aos bois. Nós precisamos listar traves dos nossos olhos. Você costuma fazer isso? Primeiro, você nem costuma pedir perdão. Segundo, você nem lembra do que você faz. Ou, na ordem inversa, você nem lembra do que você faz, por isso que você nem pede perdão. Prefere dar presentes. Prefere levar para o restaurante. Prefere dar um passeio numa outra cidade. Vamos para Teresina, para o shopping Teresina, esfriar. Tomar um sorvete. E a esposa está esperando simplesmente que você diga assim: me perdoe por ter falado grosseiramente com você no café da manhã. Isso resolve tudo. Ela não precisa de presente, ela não precisa de um passeio. É claro que é bom receber presentes, passear, mas não é isso que nosso cônjuge quer, não é isso que ele precisa. O que ele precisa é de paz, paz no casamento. E paz no casamento passa por confissão de pecados, e pecados específicos. Nós pecamos no varejo, queremos confessar no atacado.
Não funciona, irmãos. Nem diante de Deus, nem diante do nosso próximo. Quando eu estou orando, eu digo: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, Deus quer que você diga quais são os seus pecados. Assim também o seu cônjuge. Tiago 1, 23, 24, pode nos ajudar a encontrar essas traves. Olha, diz lá: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. E aí o versículo seguinte vai mostrar que a palavra de Deus é esse espelho para nós. Mas aquele que atenta à lei da liberdade, nela é perseverante, praticante da palavra, ali ele é diferente. Então olhe para o espelho da palavra e veja os seus pecados, as suas traves. Segundo passo: confesse seus pecados a Deus e receba perdão e busque ajuda. Todo pecado é, em primeiro lugar, vertical. Ou seja, todo pecado é contra Deus. Se eu roubei uma galinha do vizinho, eu pequei contra Deus. Por quê? Porque conforme a lei moral, não furtarás. Está lá. Indica não apenas que o outro tem direito à sua propriedade, que a propriedade privada tem que ser protegida e preservada, mas é porque o próprio Deus estabeleceu assim, e quando eu peco contra o próximo, eu peco em primeiro lugar contra Deus. Então, quando você gritou com a sua mulher, quando você gritou contra o seu marido, quando você bateu o seu marido, viu? Quando você bateu sua mulher, quando você fez coisas erradas um contra o outro, você não pecou contra ele primeiro, você pecou contra Deus. Por isso que precisamos começar sempre por Deus. Quem lembra do exemplo de Davi? No Salmo 51, Davi, depois de ter pecado contra Batseba, depois de ter conduzido Urias para a frente da batalha e ser culpado pelo assassinato do marido daquela mulher, depois de ter sido confrontado pelo profeta Natã, Davi confessa o pecado e diz: Senhor, pequei contra ti somente. Como Davi pecou só contra Deus, irmãos? Davi pecou contra Batseba, Davi pecou contra Urias, Davi como rei pecou contra o povo. Davi sabia, irmãos. Ele não negava que ele havia pecado contra a mulher de Urias, contra o povo. Davi sabia, mas ele tinha consciência plena de que o seu pecado é em primeiro lugar contra Deus. Será que você não entende que quando você fere sua mulher em palavras ou ações, quando você fere seu marido em palavras e em ações, você peca contra o próprio Deus? Não esqueça que seu pecado é contra Deus, mesmo que seja também contra outra pessoa. Então o passo número 2 é: confesse seus pecados a Deus, receba seu perdão e busque ajuda. Leia o Salmo 51, Salmo 32, vai te ajudar. Em terceiro e último passo, confesse seus pecados a outra pessoa e peça-lhe perdão. Precisamos confessar também para o outro. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que todo pecado é contra Deus, então eu já confessei para Deus, já estou bem com Deus, mas não está bem com sua mulher, não está bem com seu marido. E o apóstolo Pedro, em capítulo 3, versículo de número 7, vai dizer que quando o marido trata mal a esposa, lhe trata mal, as suas orações não são ouvidas diante de Deus. Ou seja, a relação conjugal afeta a relação com Deus. Com Deus. Então, você dizer que está bem com Deus e está mal com o outro, está mal com a esposa, não está certo. Então, nós precisamos, nesse passo
3, de confessar nossos pecados a outra pessoa, nesse caso, ao cônjuge, pensando no casamento, mas pode ser também ao meu patrão, ao meu empregado, aos meus filhos, aos meus pais, aos meus amigos. Nós temos 4 coisas a fazer nesse passo número 3. Primeiro, inclua todos os interessados. Nessa confissão de pecados, dê nome aos bois, diga o que aconteceu, inclua todos os envolvidos e diga para o outro que você pecou contra ele. Me perdoa, minha esposa, por ter gritado com você na frente do pastor. Me perdoa por ter gritado com você na frente dos irmãos. Me perdoa porque eu sei que eu não deveria te tratar assim. Eu sei que você estava passando por um momento delicado e ali eu fui insensível com você. Me perdoa porque quando você estava grávida, eu viajei e deixei você sozinha. Passei por anos fora e você criando seus filhos sozinha. Eu não te ajudei como deveria te ajudar. Me perdoa por ter te deixado sozinha quando você precisava da minha presença. Você precisa confessar pecados específicos e incluir todos os interessados. Você, seu cônjuge, outra pessoa envolvida, você precisa confessar, incluindo todos eles. Segundo, evite se, mas ou talvez. Evite, não use essas expressões na hora de confessar. Olha, irmã Ila, eu errei, mas você também é culpada porque você gritou comigo. Não use mas, não use talvez, não use se. Use eu pequei, eu errei. Porque quando você usa mas, depois de ter confessado, você vai acusá-lo, dizendo que eu fiz porque foi culpa sua. O mais implica, nesse caso, uma suavização do seu pecado. Não use se, mas ou talvez. Por exemplo, você peca, aquele Roberto e Sônia. Roberto diz para ela: olha, talvez eu nunca mais faça isso. Talvez eu nunca mais repita o que eu fiz com você. Depois de ter confessado o pecado para Sônia, ele diz: mas você não fez os seus deveres, foi por isso que eu lhe bati. Sônia não iria perdoá-lo, porque ele não está arrependido. Ele está usando um termo de me perdoe apenas para acusar a esposa. Então, evite se, mas ou talvez. Terceiro, seja específico em admitir seus erros. Especificamente, diga aonde você errou. Não apenas o pecado que você praticou, mas como você falhou. E por último, reconheça a dor do outro. Saiba que o perdão, ele restaura relacionamento, mas o perdão não cura imediatamente as feridas. Perdão, ele é o início da cura. Mas o perdão não cura imediatamente. Ainda vai doer. Ainda vai sangrar um pouco. Até que, pela graça de Deus, Ele use o tempo e a esperança em Cristo para que as feridas sejam curadas, fiquem só cicatrizes. Você vai lembrar, mas não vai sentir dor. Vai lembrar, mas não tem mais dor. Reconheça. Porque às vezes você peca tão gravemente contra a sua esposa, contra o seu marido, que você, depois de ter pedido perdão, chorado, no outro dia você acha que tem que estar tudo bem em tudo. E não está. Ainda está doendo. Ela perdoou plenamente, mas ainda está doendo. Foi uma facada, aquela facada lá de Minas Gerais. Grande, para matar. Não é simples a cura.
vai precisar voltar ao hospital, vai precisar de um tratamento. Mas o perdão é o início. E é a cola que vai trazer. Então nós temos aí esses 4 tópicos. Só para concluir nossa palavra aqui, eu cito ainda mais 3. Aceite as consequências, mude seu comportamento e, por último, peça perdão e dê tempo. Aceite as consequências. Você pede perdão, mas isso não significa que as consequências do seu pecado vai ser cancelada. As consequências não serão canceladas. As consequências você vai ter que enfrentar. Por exemplo, você engravida uma mulher fora do casamento. Você é casado, engravida uma mulher fora do casamento. Você pede perdão, sua mulher pode lhe perdoar. Mas o menino vai nascer, vai ter pensão alimentícia. Você vai ter que pagar. E se não pagar, vai preso. Consequências do seu pecado. Sua mulher vai ver o salário seu, o desconto de 30% do seu salário. E esse negócio aqui foi o pecado meu lá no passado, que você me perdoou, mas a consequência está aí. Pelo menos por 18 anos você vai ter que pagar. Você entende? Perdoar não é cancelar consequências. Consequências pelos nossos pecados pode durar muito tempo. Mude seu comportamento. Não fique pedindo perdão e perdão todo o tempo e fazendo a mesma coisa. Mude. Tá? E dê tempo. Peça perdão e dê tempo. Não fique forçando a pessoa a voltar com você normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Dê tempo para ela. Tenha paciência. Ore a Deus. Tenho certeza, irmãos, que essas instruções podem nos ajudar e muito. Foram essas coisas que faltaram lá no nosso encontro, que poderíamos ter trabalhado de modo mais exaustivo, mais detalhado, com a participação dos irmãos, certamente seria mais rica, mais produtiva. Mas o desejo do meu coração, irmãos, com essa palestra, com esta palavra, é que os casais que estão aqui, ao voltarem para casa, possam fazer pelo menos os 3 passos de confessar os seus pecados, listando um por um, dizendo onde você errou. Precisamos lembrar, irmãos e irmãs, que a confissão de pecados robusta, ela nos ajudará para que o outro nos perdoe plenamente e haja uma restauração do nosso relacionamento. Que Deus os abençoe e vamos orar. Nosso Senhor, ajude nossos irmãos e irmãs, aqueles que são casados e aqueles que ainda não são, para que todos nós busquemos o caminho do perdão, que é uma confissão robusta, verdadeira, dos nossos pecados. Que tenhamos consciência de que nossos pecados contra o nosso cônjuge é, antes de tudo, contra o próprio Deus. Dá-nos consciência disso, Senhor. Para que possamos buscar o outro e possamos nos reconciliar com Ele. Dar-nos humildade para voltar até o outro e lhe pedir perdão. Também dar-nos humildade e amor, perdoando aquele que nos ofendeu plenamente. Assim como o Senhor nos perdoou, assim devemos fazer com os outros. Ajuda-nos, Senhor. Porque por nós mesmos, pela nossa natureza, nós não conseguiremos nem pedir perdão, nem perdoar. Mas o Senhor faz com que os nossos corações sejam habilitados para isso, pela graça do Senhor. Nós cremos que os casais que estão aqui, talvez, tem casais que estejam vivendo em conflito, e ninguém esteja sabendo, mas o Senhor sabe detalhadamente todas as causas desse conflito. Que o Senhor os ajude para que eles possam ainda salvar o seu casamento com humildade e com perdão.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém.